Olá pessoal, tudo bem? Seguinte, hoje, 28 de agosto de 2014, é um dia muito importante para a linguagem PHP porque a versão 5.6 foi finalmente lançada. E a gente tem algumas novidades muito interessantes aqui e eu vou dar uma passada rapidamente sobre algumas delas, tá? Mas ao invés de ficar simplesmente clicando e mostrando, né, da documentação, eu vou fazer alguns exemplos aí pra gente. Bacana? Então vamos lá. Bom, a versão é a 5.6.0, tá? Ela foi lançada hoje e a gente vai fazer algumas brincadeiras aqui. Bom, uma primeira coisa que eu acho super interessante, né, é que o PHP lançou, o nome até é meio paradoxal, mas são na realidade as constantes variáveis, né? Então algumas pessoas podem estar pensando, como que uma constante consegue ter um valor variável se ela é uma constante, né? Mas na realidade, ela é chamada de Constant Scalar Expressions, tá? Não é que a constante é variável, mas sim é que ela aceita, tá, expressões com valores escalares, tá? Ou seja, com operações básicas que a gente precisa rodar. Então, o primeiro ponto que a gente vai fazer aqui é criar um exemplo muito simples, somente para a gente relembrar como é que funciona a constante. A gente coloca aqui const, tá? Eu vou colocar a constante A, tá? A aqui. Bom, acabei de criar a minha constante A e eu vou falar que a minha constante A é igual a 1. Depois eu vou criar aqui a minha constante B e eu vou falar que essa minha constante B é igual a 10. Então isso é o que mais acontece nos dias de hoje. Agora, com o PHP 5.6, a gente consegue fazer algo do tipo const C é igual a 10, por exemplo, ok? Vezes a constante A, por exemplo, ok? Então isso aqui, ó, até a minha IDE, né, que eu estou utilizando no momento, ela está falando que está errado porque provavelmente a IDE ela não foi atualizada ainda para a versão 5.6, tá? Isso aqui é algo assim bem útil muitas vezes quando a gente precisa, tá, colocar alguma escala, tá, no momento de você trabalhar com a constante. Outra coisa legal também é que você pode fazer a mesma coisa dentro de uma classe. Então, se em algum momento eu tenho a minha constante que eu vou chamar aqui constante, tá? E eu vou falar que essa minha constante é igual a, eu posso falar que essa minha constante é igual a 20, certo? Dividido por 10, né, que é a minha constante B. Então eu posso falar dividido por self, dois pontos, B. Ok? Então, self B não, perdão. Pela minha constante que está dentro desse meu escopo, claro. Const, eu vou criar esse B aqui. Eu vou chamar de 5, tá? Então eu vou colocar self B. Legal? Então, essa é mais uma outra utilização que a gente consegue trabalhar facilmente com as nossas constantes, tá? A gente também consegue atribuir variáveis, né, para nossa constante sem nenhum tipo de problema, tá? Então, eu posso falar que dentro de um método que a gente está recebendo, o valor padrão de A é igual ao valor de uma constante, por exemplo. Bom, esse é basicamente o primeiro exemplo que a gente tem para falar das novidades aí do PHP 5.6. Esse é um exemplo interessante, etc. Tá? Na minha opinião, né, o mais bacana de todos, tá, é referente à parte de funções, tá? Onde a gente consegue passar um argumento infinito por 3 pontinhos. Eu vou mostrar aqui pra gente. Funções. Esse, na minha opinião, é um dos recursos mais bacanas. Então vamos lá. Antigamente, para eu conseguir ter acesso a diversos argumentos, ou argumentos dinâmicos que eu passo na minha função, o que eu fazia? Eu poderia colocar aqui function somar. Legal? E aqui eu poderia passar um array para que eu possa fazer as contas e qualquer coisa desse tipo, tá? Mas muitas vezes eu quero ter uma função que eu possa passar quantos argumentos eu quiser aqui, tá? E não ter que ficar passando um array, né, como paliativo para a gente resolver esse tipo de problema. Hoje a gente consegue trabalhar com algo muito interessante
que são os 3 pontinhos. É isso mesmo. Eu coloco aqui 1, 2, 3, tá? E depois eu vou colocar aqui os meus valores. Simples assim. E esses valores, eles conseguem ser iterados através de um for each, por exemplo, tá? Então eu posso colocar aqui, soma é igual a 0, tá? Somente para inicializar essa variável. E eu consigo fazer for each valores as valor, tá? E eu consigo falar que soma mais igual valor, né? Feito isso, simplesmente eu posso dar um return, né? Soma aqui pra gente. E quando eu for utilizar essa função, eu simplesmente consigo fazer o seguinte, olha, soma, é somar, né, o nome da minha função, e eu posso colocar aqui, ó, 10, 14, 46, 4, 8, quantos argumentos aqui eu quiser, que eu não vou ter problema nenhum. Por quê? Porque esses 3 pontinhos estão avisando, na realidade, que os argumentos que vão ser passados são totalmente variáveis. Legal? Então, se eu quiser executar isso, basta a gente trabalhar. Por exemplo, assim, eu venho aqui, se você verificar, eu estou com PHP 5.6 aqui, ó, PHP-V, PHP 5.6, eu vou dar um PHP, como que é o nome do arquivo? Funções. Então, vou aqui, funções.php, e ele imprimiu aqui para mim, ó, 102. Perceba, o arquivo ele foi executado normalmente para a gente, com os parâmetros aqui totalmente dinâmicos. Eu vou adicionar mais 200 aqui, vou executar, ele vai dar 302. Ok? Então, esse recurso aqui, ele realmente é bem interessante, tá? E a gente consegue fazer a mesma coisa, tá? Com providers, tá? Isso aqui é muito interessante. Eu não sei se você já trabalhou com providers, mas a gente faz algo da seguinte forma, tá? Então vamos dizer, tá, que eu tenho uma função, tá? Então vamos lá. Function somar com providers, tá? Só pra gente ficar claro. E eu tenho um valor, certo? X, y, tá? E esse x, y, eu vou dar um return x mais y. Legal? Então isso aqui é uma soma comum. Mas muitas vezes eu tenho alguns providers, ou seja, são alguns arrays, por exemplo, que eu posso criar, né? Que facilmente ele vai entender a mesma coisa. Como assim? Olha só. Eu posso colocar aqui novamente 1, 2, 3 valores, tá? E agora, olha só que interessante. Ele vai pegar esses meus valores basicamente do quê? Da esquerda para direita, tá? E ele vai simplesmente começar a somar. Legal? Mas aqui, o que a gente faz na realidade? Ao invés de a gente trabalhar aqui, né, com os valores, com as entradas totalmente variáveis, o que vai ser variável na realidade é a entrada do argumento da função. Como assim? Eu coloco x, y aqui. Então isso aqui está uma soma normal. Mas o que eu posso fazer? Eu posso pegar um array, tá? Chamado valor, tá? E eu falo que o valor é 10,20. Bacana? E agora, na hora de eu utilizar o somar provider, tá? Somar providers, ao invés de eu passar aqui 10,20, o que eu vou fazer? Eu coloco os 3 pontinhos e coloco o valor. Então ele vai entender que isso aqui é um provider, ok? E ele vai pegar o primeiro valor, 10, e vai substituir no x, e o segundo valor, ele vai substituir no y. Legal? Eu vou comentar aqui e você vai ver que a gente vai ter um resultado de 30. Pode perceber. Ele deu 30 aqui pra gente. Bacana? Então isso aqui são recursos realmente super bacanas, porque você consegue mudar tanto, né, a entrada de dados utilizando esse token, que é chamado desses 3 pontinhos, ou também com os 3 pontinhos, né, esse token, na própria definição da assinatura da sua função. Bacana?
Bom, esse recurso realmente eu acho super fantástico, tá? O outro recurso que ele tem é a parte de exponenciação, tá? Então, se eu quiser fazer o exponencial de um valor, né, eu posso colocar, vamos lá, eu tenho o valor x é igual a 10, y é igual a 100. Eu quero dar um x exponencial y, então eu coloco x, 2 asteriscos e depois y, tá? Isso aqui ele vai entender errado, né, na minha IDE, mas na versão do PHP isso aqui vai funcionar. Então vamos ver. Vou rodar aqui. Ele já gerou aqui pra gente, ó, o valor da exponenciação. Ele, como o número é muito grande, ele gera dessa forma. Legal? Então ele fez aqui 10 elevado à centésima potência. Bacana? Então isso aqui entrou na parte dos operadores aritméticos. Bacana? Uma outra coisa legal também foi a definição de escopo, tá? Pela utilização de funções. É isso mesmo. Então agora, quando você cria uma função, você pode definir um namespace para ela. E isso aí realmente é fantástico, tá? Então, olha que legal. Eu vou chegar aqui, tá? Eu vou criar um namespace. Legal? Então vamos lá. O namespace aqui que eu vou criar é code, tá? Code education. Certo? /A. Tá? Então esse é o meu namespace que eu criei. E aqui eu vou criar uma constante, tá? Chamada constante é igual a 100, tá? Então esse é o valor da minha constante. E aqui eu também vou criar uma função, function soma, tá? A, B, ok? E ele vai fazer o seguinte aqui para mim. Na realidade, o que eu vou fazer? Eu vou pegar echo, tá? A mais B, e vou concatenar com o seguinte, olha só. É resultado da função. E agora, olha só o que eu tenho para utilizar, né? Eu posso colocar simplesmente function, tá? Prontinho, só para eu saber da onde que essa função foi executada, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo namespace, tá? Eu vou colocar code education /B, tá? E olha só que interessante. Eu quero utilizar a função soma, tá? Mas do namespace A. Como é que eu faço agora? Eu simplesmente posso chegar e falar o seguinte, olha só. Use const, tá? Ou seja, eu quero utilizar uma constante do namespace, ou seja, code education /A, tá? Barra o nome da minha constante, que é constante. Legal? E agora, simplesmente, se eu chegar aqui e dar um echo constante, ele vai trazer aqui pra gente, tá? Então, deixa eu tirar esse echo daqui para comentar. Vamos lá. Opa, ele deu um fatal erro, eu acho que eu fiz alguma besteirinha. Vamos lá, constante. Opa, claro, né? O namespace tem que ser a primeira declaração. Então eu vou comentar tudo isso somente para o namespace ser a primeira declaração. Vamos lá. Prontinho. Ele imprimiu aqui 100. Então perceba que quando eu dei um echo constante, eu estou dando um use constante de um outro namespace. E da mesma forma que eu consegui dar um use constante, eu consigo, por exemplo, dar um use function, tá? Code education /A barra o nome da minha função, que nesse caso aqui é soma. Legal? Então, o que eu posso fazer simplesmente agora? Eu posso simplesmente dar um soma, tá? 5,5. E olha só o que ele vai trazer aqui para mim. 10, tá? Esse 100 aqui é do print anterior e esse aqui.
é do 10. Legal? Ou seja, isso aqui é algo fantástico, tá? Se você não está trabalhando com orientação a objetos, mas pelo menos você consegue definir o escopo, os pacotes, tudo bonitinho com as suas funções e também constantes. Legal? Uma outra observação, tá? Antigamente, tá? Para quando a gente queria receber algum dado, né, do PHP, né? E esse dado, na realidade, ele teria que vir para a gente cru, né? A gente utilizava o quê? O HTTP, né? Role post data, tá? Basicamente era esse camarada aqui. Legal? Agora esse cara aqui, ele tá de bracket, tá? Agora ele tá ficando, vamos dizer, desatualizado, marcado que vai morrer. E agora simplesmente a gente pode simplesmente pegar essa input, principalmente o que está sendo enviado por post, como PHP, // e input. Legal? Então com isso a gente consegue pegar os dados que estão sendo enviados para a gente, tá? Lembrando que se isso aqui for enviado, tipo como se fosse um form, e ele tá com tipo multipart form data, ele não vai conseguir pegar ainda, tá? Mas de qualquer forma, a gente consegue pegar todos os dados crus desse request através do PHP input. Bacana? Existem algumas outras coisinhas, tá? Algumas melhorias aí que o PHP fez, tá? Mas na minha opinião, essas são as mais relevantes. Bacana? Espero que você tenha gostado dessas novidades do PHP e até a próxima!